Então, boa noite a todos. Agradecendo, né, a presença, já silenciamos nossos corações para que nós possamos se harmonizar com a espiritualidade. Todos nós aqui viemos em busca de conhecimento, né? E mais do que pedir, a gente sempre tem muito que agradecer. Então vamos silenciando os nossos pensamentos, fechando os nossos olhos e levando o nosso pensamento a Deus e ao nosso querido Mestre Jesus. Agradecendo, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui na Tua casa na noite de hoje, em busca de conhecimento, de paz, de harmonizar os nossos corações, em busca de evoluir a nossa espiritualidade. Pedimos, Senhor, a todos os trabalhadores da nossa casa, sejam eles encarnados ou desencarnados, para que possa, cada vez mais, fortalecido no Teu amor, auxiliar todos os nossos irmãos que vêm em busca da paz e da Tua misericórdia. Pedimos a Deus, ao nosso palestrante na noite de hoje, para que a espiritualidade maior possa ampará-lo, dando a ele discernimento, enchendo seus corações de alegria, para que juntos possamos sair daqui mais fortalecidos pela nossa fé, por todo o seu amor. Abrimos hoje os trabalhos com a nossa prece, conhecida por todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a vossa reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Gratidão. E é com grande prazer, né, que nós recebemos o nosso querido amigo Wagner, já velho conhecido da casa, né, Wagner? 20 e poucos anos. 2 décadas somente, né? O Wagner, ele é presidente da Sociedade Beneficente Espírita Allan Kardec, de Sorocaba. É colaborador do programa Revelação da Rádio Boa Nova, né? Você viu que eu fiz uma cola porque é muita coisa, viu, Wagner, para guardar. E da Web Rádio Estação da Luz, do Rio Grande do Norte, né? Que você me disse. E também com o programa do Herculano Pires. Isso. É o Homem no Mundo. E expositor espírita. Então é com grande carinho que nós recebemos o nosso amigo, irmão, Wagner, que com certeza vai acrescentar muito na nossa jornada. Obrigada, viu, Wagner? Agora é com você. Tá captando bem aí? Então, beleza, vamos lá. Bom, deixa eu abrir uma primeira imagem aqui. Se eu tropeçar e cair, eu espero vocês dar risada, daí eu volto a falar. A pedido da casa, eles me solicitaram a permissão para filmar e disponibilizar nas redes sociais. Já está autorizado. Não precisa assinar nada, mas está autorizado. Pode gravar, distribuir, pode passar em qualquer lugar, não tem problema. Dependendo do lugar que passar, esconde meu rosto. Para não baterem em mim, né? Já pensou? Vamos lá. A positividade do espiritismo. É uma alegria imensa vir a Araçoiaba aqui. Quando eu conheci a Sociedade Espírita de Araçoiaba da Serra, ela era lá no outro endereço, lá na outra rua, lá, né? 20 e poucos anos atrás, e teve um período que nós fizemos um curso de mediunidade. Acho que o primeiro curso que eu fiz para a sociedade foi de mediunidade. Depois nós fizemos fluidoterapia e mais algumas outras atividades que nós auxiliamos a fazer. Eu coloquei positividade, mas eu não gosto do termo positividade. Eu gosto do termo positivismo, só que o termo positivismo é confundido com política. Por causa de Auguste Comte, aliás, Comte desencarnou no ano de 1857, que foi o ano que surgiu o Espiritismo, né? A primeira edição do Livro dos Espíritos é 18 de abril de 1857 e Comte desencarnou em 57. E o positivismo de Comte era aquela coisa que descaracterizava a metafísica, um pouco da fé e puxava sempre para o lado científico. Então, hoje,
as pessoas mais aguerridas aí no meio político, se falar positivismo, ele não entende do positivismo na língua portuguesa. Porque na língua portuguesa o legal é a gente falar positivismo, mas não pode falar que confunde com a política. Então a gente coloca positividade. Porque Kardec utiliza na obra básica a palavra positivismo, mas não tem nada a ver com aquela vinculação política que surgiu na época. Porque foi utilizado o termo positivismo depois do desencarne de Comte e tal, toda aquela coisa lá. Mas isso não tem problema. O que nós queremos falar é do quanto o Espiritismo é positivo para qualquer um que possa fazer o seu estudo, adquirir o conhecimento, o esclarecimento acerca da doutrina e a utilização desse conhecimento na sua vida, a positividade que isso representa. O que eu não vejo, eu não consigo, mesmo na revista espírita, na obra básica, eu não consigo achar nada onde Kardec coloca alguma coisa, ou o Espírito da Verdade, ou qualquer outro Espírito traz alguma coisa que seja negativo para a nossa vida, que nos desfavoreça, que descaracterize o nosso avanço, o nosso crescimento espiritual. Então o Espiritismo é altamente positivo. E ao contrário do que se pensa, o Espiritismo deve ser alegre. Ele deve ser alegre. É lógico que é seriedade no conhecimento, seriedade nos assuntos, mas nós precisamos ser um pouco mais alegres, um pouco mais felizes no Espiritismo. No programa Web Rádio Estação da Luz, uma terça-feira a gente faz com o Herculano Ferraz Pires, que é o filho do José Herculano Pires, né? E na outra semana com a Heloísa Pires, que é filha do Herculano Pires. E a gente sempre fala dessa coisa da alegria, porque as pessoas, às vezes, nós trazemos arraigado em nós, de outras vidas, aquela coisa de que a religiosidade, qualquer coisa que não, nos leve ao entendimento da metafísica, toda essa coisa, tem que ser uma coisa absolutamente séria, uma coisa muito severa. E não é por aí. As pessoas que já me conhecem aqui já devem ter ouvido essa história. Certa feita eu fui fazer uma palestra numa casa em Sorocaba já há muitos anos, e eu era criticado naquela época porque eu contava algumas piadas em palestra, e agora eu parei de contar piada. Eu contava algumas piadas, e naquela casa tinha um expositor espírita muito famoso na região de Sorocaba, mas era um expositor sisudo, sério, não sorria. Tem gente que faz questão de não sorrir, né? A gente é o tipo de pessoa que a gente fala assim, bom dia, ela fala, só se for para você. Ela não quer ter um bom dia, talvez. Então eu terminei a palestra, eu não conhecia aquela pessoa pessoalmente. E eu fui saindo assim, era um corredor no meio das cadeiras, eu fui saindo, esse senhor veio e falou, muito prazer, meu nome é fulano. Eu falei, puxa, já vi falar bastante do senhor, prazer conhecer o senhor também e tal. Ele falou, não sei se já falaram para o senhor, mas o senhor não devia ser um expositor espírita, o senhor devia ser um artista. Daí eu não entendi se era elogio ou se era crítica, né? E dei uma de bobo e fui embora. Falei, muito obrigado, fui embora. Era um domingo de manhã. Passados uns 4 meses, eu tinha outra agendada lá, fui lá. A hora que eu comecei a falar, estava lá o homem no mesmo lugar. Daí eu falei, como é que eu vou fazer com as piadas agora? Fiz a minha palestra. Quando eu fui saindo, ele, prazer revê-lo e tal. Eu não sei se eu já falei para o senhor, mas o senhor não devia ser expositor espírita, o senhor devia ser um humorista. Daí eu achei que era mais bobo ainda, fui embora da minha casa. Mais alguns meses eu fui lá. Olhei o homem na mesma cadeira, falei, até a cadeira ele não larga. Né? Pensei comigo, não larga da cadeira. Quando desencarnar vai ter que fazer um trabalho mediúnico no centro para tirar ele da cadeira. Pensei comigo, mas tudo bem. E fiz a palestra e contei piada, não tem problema. Contei tudo quanto é piada que eu lembrava. Só não contei esse cabeludo, né? Assim, não contei, não quis contar. Terminada a palestra, eu saí. Ele me disse assim, ele veio novamente e me disse assim, eu não sei se eu já disse para o senhor, mas eu falei, já sei, a primeira vez o senhor falou que eu devia ser artista. A segunda, humorista, a segunda, artista. Hoje o senhor vai dizer que talvez eu devesse ser um palhaço. Mas se eu sair da minha casa para ir até um centro espírita, onde as pessoas vão com problemas espirituais, problemas familiares, profissionais, sociais, elas saírem pior do que chegou no centro, eu prefiro ficar em casa, porque o cara que eu gosto de falar dele, de alegria, de felicidade, ele falou assim, eu vos trago a boa nova da alegria. Muito obrigado, passar bem. E fui embora. O espiritismo pode ser alegre. A religião, qualquer outra religião, pode ser alegre. Os caras que estão fazendo sucesso na internet é os caras que é alegre. Seja bem-vindo. São os caras que são alegres. A verdade nos elucida, então deve ser alegre.
O esclarecimento nos liberta. Deve ser alegre, não sei por que tem que ser triste. Não é isso? Quando meu pai está aí hoje, trouxe meu pai, ele veio encontrar com meu pai para aumentar o quórum, não vai ninguém na palestra. Quando eu comecei minha carreira no espiritismo, com mediunidade, aquelas coisas, a minha família achava que eu era louco. Agora eles têm certeza. Naquela época eles só achavam que eu era. Mas passar pelo que eu passei, desconhecendo a mediunidade, depois descobrindo tudo que eu descobri, eu só tenho motivo para ser alegre e feliz no espiritismo. Por isso essa coisa aí do positivismo. Nós temos aí, eu coloquei Jesus aí porque nós vamos começar bem antes disso. Moisés trouxe um momento feliz para a terra, não trouxe? Ele libertou o povo hebreu, toda aquela coisa, Não foi um momento feliz? Foi um momento feliz, mas as pessoas carregam com uma pecha um peso danado aquilo lá. Daí vem Jesus e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Será que ele falava da lei reencarnacionista aí ou não? Nas Bíblias mais antigas que foram descobertas, a reencarnação estava lá. O homem foi modificando. Ah, mas sumiu. A reencarnação sumiu da Bíblia. Isso não é problema meu. Kardec nunca criticou a Bíblia. Ele disse que ele criticou os homens que não souberam interpretar a Bíblia. E às vezes é difícil interpretar. Não estamos falando que é fácil. É difícil. Mas essa coisa de que Jesus é toda aquela seriedade. Jesus era feliz ou não? Não era? A turma fala, né? Jesus era um jovem alegre. Desencarnou com 33 anos, jovem alegre. Eu tenho um filho de 38, uma filha de 35. Né? Superaram a expectativa de vida da época de Jesus, quase já, porque a expectativa de vida daquela época era 39 anos. Olha o motivo que nós temos para ser felizes agora. Quanto motivo para ser feliz? Já superamos a época daquela época, a perspectiva de vida daquela época. Então essa coisa de crer em Jesus, na Revista Espírita de novembro de 1864, Kardec foi fazer uma palestra em Bruxelas e ele disse que o Espiritismo, assim como as leis de Deus, deve ser estudado, entendido e aceito. Nós temos que aceitar a lei de Deus. Não adianta eu conhecer e não aceitar. O Espiritismo é a mesma coisa. Eu conheço, eu preciso aceitar. E como é que eu aceito o Espiritismo? Às vezes eu vou em velório de família espírita e aquele que está... Espírita agora é palavra difícil às vezes. Aquele que está na urna mortuária, né? Ou seja, que está no caixão, era da família. Espírita lá. E tem espírita se descabelando, desesperado. Aqui no interior nós temos um nome para isso aí. Eu criei uma filosofia do enterro dos incompreendidos. Porque a família fica tão revoltada, dá escândalo. Quem dá escândalo em beira de caixão, aqui no interior chama culpa no cartório. Deve para o desencarnado ou dinheiro, ou um pedido de desculpa, alguma coisa. Se eu conheço, entendo e aceito o Espiritismo, eu vou me encontrar com o parente, eu não vou estar lá, ó. Eu vou me encontrar com meu parente de novo. É a mesma coisa que levar um filho no aeroporto, um parente na rodoviária. A gente vai se ver de novo. Olha que gostoso. E a gente faz aquele desespero. Só não tem muito de desespero quando o desencarnado é muito rico e vai deixar muita coisa. Então o pessoal quer terminar o velório logo para meter a mão na bufunfa. Aí é... E nós espíritas, com tudo isso, o estudo que nós fazemos, eu fiz uma descoberta científica, gente, é absurda. Vocês vão cair da cadeira agora. Eu fiz uma descoberta científica fantástica. Existem vários tipos de unidades de medidas. O metro, né, milímetro, quilômetro, centésimo, existe a micra, né, várias unidades de medida. Jarda, eu trabalhei com jarda uma época, eu trabalhei numa empresa americana, usava até jarda como unidade de medida. Mas existe uma unidade de medida da união familiar. Como é que mede a união da família? Vocês sabem, não? Chama inventário. O inventário é a unidade de medida da união familiar. Começou o inventário, a gente já sabe se a família é unida. E o governo brasileiro, tão unido ao Espiritismo agora, fez uma nova regra. Você fez o inventário hoje, daqui 3 anos você vai fazer outro, tem que fazer de novo. Desencarnou, tem que fazer. Não vale nada fazer o que está fazendo agora. Estou certo ou estou errado? Tem alguém mexendo com isso aí agora? Tá certo. Né? Não é? Tá certo. Eu fiz o inventário. Agora desencarnou outro parente, tem que fazer de novo. É para certificar a união da família.
Para a gente ter certeza se a família está... No primeiro talvez não tivesse unido a família, agora está. Toda essa brincadeira é para a gente começar a entender que conhecereis a verdade vos libertará. Só é verdade aquilo que vem de Deus. Já lá na revista Espírita, o Espírito da Verdade nos ensina e Kardec endossa colocando lá. Só é verdade aquilo que vem de Deus. E só é verdade aquilo que vem de Deus, e só é verdade porque nunca vai mudar, vai deixar de ser verdade, vai ser verdade eternamente. Em qualquer imutável, em qualquer mundo, em qualquer galáxia, a verdade será a mesma. Por exemplo, lei da evolução. Tudo que é criado por Deus evolui. Os seres, as coisas e os mundos. Por toda a eternidade. Não vai mudar nunca. Isso é uma verdade. No Espiritismo, quando a gente fala dessa coisa positiva, um pouco mais alegre do Espiritismo, como é que a verdade pode ser alguma coisa que me alegra? Eu não morro nunca mais. Vou trocar de corpos. Mas morrer eu não morro nunca mais. Incentiva até vaidade quase, né? Porque eu não estou contente com o meu corpo. Daqui a pouco eu desencarno, vou tentar caprichar no próximo. Porque as pessoas, às vezes, entendem... Olha o que o Espiritismo faz, gente. As pessoas entendem, às vezes, que a mãe é culpada pelo corpo que nós temos. Podia ter caprichado, né, mãe? Só se fosse caprichar na hora de virar zoinho. Só se fosse nesse momento. Porque no livro A Gênese, Kardec diz que, para dizer, é o próprio espírito que constrói o seu corpo no processo reencarnatório. Isso aqui que tem aqui é responsabilidade minha. Não adianta, a mãe empresta o ventre como válvula máter. O Espiritismo nos ensinando isso, ele quer dizer, se eu não estou contente com o corpo agora, pode ser que eu tenha um corpo melhor depois. Só que para ter um corpo melhor, eu preciso ser um espírito melhor, uma individualidade melhor. É assim que funciona. É que às vezes a gente nós fazemos algumas confusões. O Espiritismo vem dizer da unicidade, né? Da existência e unicidade de Deus. Deus existe e é único. Agora quase todas as religiões concordam com isso. Mas quem quiser se certificar disso, tem um cara ali, ó, Juliano, ele participa na Sociedade de Medicina Espírita Allan Kardec. Você entra lá na internet e coloca lá no YouTube, Kardec Sorocaba. Estão lá os 33 princípios da doutrina espírita, que estão na introdução do Livro dos Espíritos, do seu item 6, onde coloca resumo da doutrina espírita. Estão lá os 33 princípios, se é princípio, porque são os pontos principais, como está lá. E nós gravamos lá, texto de 20, 25 minutos, né? Está lá. Os 33 princípios da doutrina, para quem quiser ver. Deus, a reencarnação, toda aquela coisa está lá. Já participou lá também, Juliana, aquele ou não? Você não era contratado naquela época? Nossa, precisamos rever esse quadro de funcionário nosso lá. Estou esquecendo o jovem, estou esquecendo a juventude. Mas estão lá os 33 princípios. E tem mais algumas coisas, entra lá. Tem alguma coisa boa para a gente estudar e aprender lá. Agora aqui, ó. Eu vos trago a boa nova da alegria. Eu já tinha falado. Se Jesus fala que é alegria, por que tem que ser triste? Nós fizemos 8 guerras santas. 8 ou 9, né? Guerras santas. Guerra santa. Jamais isso estaria na doutrina espírita. Não cabe. Sabe por quê? Porque na doutrina espírita, a verdadeira fé é aquela capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Não dá para falar em guerra santa. Como é que eu vou matar alguém santamente? Eu brigo com a minha esposa, vou dar um murro na sua boca santamente nesse momento. Não dá. Até porque lá em casa quem manda é. Não tem muito argumento. Né? O que é casamento? Casamento é uma união de dois seres, onde o que é mandado é marido. Isso é lei universal. Na Terra, né? É uma lei universal na Terra. Vale para todos os casamentos. Não tem jeito. Então essa questão da alegria não é balbúrdia, mas é o que eu faço. Todo mundo quer sucesso na vida, não? Todo mundo quer sucesso, não é? Sucesso familiar, profissional, social, esportivo, sei lá, toda aquela coisa. Tem uma base simples. A doutrina não se apoia num tripé? Ciência, filosofia e religião? Se apoia. O nosso sucesso se apoia num tripé. No tripé da autoestima, do autoconhecimento. Se eu tenho autoestima e autoconhecimento, o que eu vou conquistar? Autoconfiança. Esses três formam um tripé, que esse tripé é a base para todo o sucesso em todas as áreas da nossa vida. Autoestima, autoconhecimento
e autoconfiança. E Jesus já dizia, conhece-te a ti mesmo, endossando Sócrates, que já trouxe o conhecimento 499 anos antes de Cristo. E às vezes a gente começa, poxa, as pessoas não estão gostando de si mesmas muitas vezes, nós precisamos gostar. O que é autoestima? O que eu penso e sinto a respeito de mim mesmo, não o que o outro pensa. O que o outro pensa de mim, problema de quem que é? Oh, todo mundo sabe que é que o outro se lasca. Né? Isso é autoestima. Agora, a alegria de viver, a gente conquista, eu tenho autoestima e autoconhecimento. Nesse meio tem que ter alegria de viver. Quando eu sorrio, movimento os trigêmeos, que mandam pulsos elétricos para o cérebro, que produz endorfina. A endorfina tem poder de curar a nossa dor. Um remédio natural construído, feito por nós mesmos, que nós utilizamos pouco. Se a gente sorri, a gente utiliza bastante. Tem uma pesquisa científica que foi feita com crianças com nascituros, né, no berçário. Metade do berçário foi, a puericultura foi realizada nos métodos normais. Do outro lado do berçário, colocaram um tracinho do sorriso com esparadrapinho nas crianças, e tudo dando risada no berçário, coisa linda, parece eu em casa, que nem tonto. Assim, né? Em casa eu dou risada até dormindo, eu acho. Não dou? Eu dou risada, diz que eu dou risada dormindo. É rico, né? Feliz. Então, a criançadinha, tudo dando risadinha. Eles tiveram um desenvolvimento de 35% a 45% maior e melhor do que os outros que foram tratados no tratamento convencional lá. Isso porque o sorriso foi forçado. Então eu tenho o direito de sorrir e ser feliz. Nós vamos ver mais algumas coisas. Eu vos enviarei o Consolador, que ficará convosco. Quando ele diz ficará, é para sempre. Vai ficar para sempre. Por isso o Espiritismo é o Consolador prometido. Alguma filosofia qualquer explica com a riqueza de detalhes que o Espiritismo explica o porquê dos sofrimentos na Terra? Eu desconheço. Vai que eu já sofri um pouco na vida, viu? Nasci ali atrás do Campo São Bento, gente. Berto Reale. De criança eu ia assistir Jogo São Bento. Quer sofrimento maior? Não precisa sofrer. Para torcer para São Bento não precisa sofrer. A gente só briga para saber de quanto vai ser a derrota. Que vai perder a gente já sabe. A gente só quer saber se vai ser no primeiro tempo, no segundo tempo, toda aquela coisa. Não é? A gente já sabe que vai perder. Aí, esse Consolador, quando eu começo, depois da primeira idade, no final da primeira infância, toda aquela coisa, e se todos nós fôssemos orientados pela base do Consolador, muito mais pessoas no nosso planeta seriam muito mais felizes. Quem que foi criado aqui com medo do homem do saco? Quem aqui que o homem do saco pegou? Não. O bicho-papão, quem é que viu falar do bicho-papão? Quando que o bicho-papão pegou vocês? A minha avó falava assim, cuidado, hein? Quem dá muita risada num dia, chora no outro. Cuidado! Mentira! Quem dá risada num dia, pode dar risada no outro, não tem problema, pode. Se tiver motivo, dá risada. Eu fui descobrir, depois de adulto, gente, fazendo palestra espírita, havia uma professora de português na sala, agradeço ela até hoje, minha mentora de português, porque eu queria saber o que é o tal do bicho carpinteiro. A turma ri porque sabe o que é, né? Tá com o bicho carpinteiro? Daí ela me disse assim, isso vem do sotaque português. Essa professora no final da palestra veio e me orientou, porque eu falei, não sei o que é, nunca vi o bicho carpinteiro. Alguém já viu um bichinho com uma enxada na costa? Não estamos falando de verdade aqui? Tá. Daí, o que aconteceu? A mulher veio e falou, sou professor de português, isso vem da língua portuguesa, e no sotaque da língua portuguesa fica meio emendado. Fica meio emendado. Estás com bicho no corpo inteiro. Ah, aprendi! Olha, espiritismo é cultura, gente. Espiritismo é cultura. Aprendi numa palestra espírita. Eu fui fazer a palestra, acabei aprendendo. Eu falei, você salvou minha vida, agora já posso contar essa história. Porque minha avó vivia falando para mim, tá com o bicho carpinteiro? Eu não quero saber o que é bicho carpinteiro. Já deu para perceber que eu sou super ativo, né? Rapidinho, porque todo mundo sabe decor, não sabe? A doutrina espírita. Qual é a indicação de estudo que Kardec dá para nós? Você quer estudar a doutrina? Começa assim, ó. Qual é o primeiro? O que é o espiritismo?
Segundo, o Livro dos Espíritos. Terceiro, o Livro dos Médiuns. E depois, Revista Espírita. Essa é a sequência que Kardec fala para a gente aprender, para entrar de cabeça no estudo mais aprofundado da doutrina. Então vamos lá. No Livro dos Espíritos, das causas primeiras, primeira parte, eu começo a ver a condição do que é Deus, né? Primeira questão do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Interessante, ótimo. Quando eu abri o Livro dos Espíritos e vi lá, sabe? Primeira vez que chegou na minha mão, aquela época que o pessoal achava que eu era louco. Estava lá. O Livro dos Espíritos, a primeira questão. O que é Deus? Causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Na tradução, gente do céu, que maravilha. Eu fiquei maravilhado com isso. Porque nunca ninguém tinha explicado o que era Deus para mim. Tinha que gostar de Deus, mas não sabia, ninguém explicava o que era. Você ama Deus? Fala para a criança. Isso acontece na casa da gente, às vezes. O casal se casa, né, a coisa vai passando, tem os filhos. O marido... É difícil o marido falar toda hora para a mulher, eu amo você, né? Chega uma hora, a mãe apela para a criança nem aprendeu dela, ela fala, você ama, mamãe ama, ela quer vir, ela quer que fale que ama. Chama desespero de causa, porque o marido já não fala mais. Tem que falar que ama. Na família, você fala no telefone para o seu filho, eu amo você. Será que, quando nós falamos de Deus, nós vemos um pouco da criação do universo? As pessoas falam que Deus é amor, o amor cria, e a gente esquece de se relacionar com esse amor aí, muitas vezes. Tem que falar que ama assim, no telefone e tal, toda aquela coisa, escreve. A minha filha é uma disputa danada, um campeonato danado, eu e ela. Toda vez que eu mando uma mensagem, eu falo no telefone com ela, eu escrevo assim, eu te amo. Mais tarde eu vejo uma mensagem assim, mas eu amo mais. Ela diz que ama mais. Ótimo, tomara mesmo, né? Eu vou ficar super feliz. Essa primeira parte do Livro dos Espíritos aí, que está lá no livro primeiro, depois nós temos lá, do mundo espírita ou mundo dos espíritos. É a nossa relação para com os desencarnados e os desencarnados para conosco. É o medo, é o bicho-papão, né? Minha avó falava antigamente que no sítio ficavam falando de assombração, a criançada ia dormir cedo, de medo. Era para pôr medo na criançada para dormir. Você já pensou um negócio desse? Se comer queijo de noite, o que dá? Cai da cama. Comer queijo de noite, cai da cama. Olha que verdade. Vocês estudaram profundamente isso aí? Tem mais alguma aí ou não? Brincar com fogo, né? Faz xixi na cama. Tudo verdade isso aí, não é? Não é tudo verdade? Aí a nossa relação para com os espíritos. Eu descobri a minha relação para com os espíritos como... Eu descobri rapidamente, lá pelos 12, 13 anos. Daí meus pais acordavam de madrugada, eu estava meio xarope na cama, lá, mais do que eu sou agora. Falando de umas coisas esquisitas e não sei o quê. E meu pai naquela época era profundo estudioso da doutrina. Não era, né, pai? Meu pai, eu tenho que falar o cargo certo dele agora. Deixa eu lembrar, daqui a pouco eu lembro o cargo. Ele tinha um cargo lá. Então meu pai era ministro extraordinário da palavra e da Eucaristia. E um fio xarope desse na cama de madrugada dando vexame. Falando um negócio que ninguém entendia, em transe, e não usava tóxico. Toda aquela coisa. Daí minha mãe, já desencarnada, há 18 anos, em outubro agora faz 18 anos, grandona. Minha mãe era super grande, assim, tipo a Dona Hilda. Dona Hilda era minha mãe, era sonhava, gente. Vê se for, né? Minha mãe não era sonhava, aquela Dona Hilda. Então, a minha mãe disse assim, você tem que ir no centro espírita. Quando a mãe manda o filho para o centro espírita, daí acabou, não tem jeito. Não há o que resolva. Vai para o centro. Tem que ir para o centro espírita. Daí que eu fui para o centro espírita. Jovenzinho, fui para o centro espírita, fui começar a conhecer, tal, toda aquela coisa. E a minha relação com os desencarnados é que me levou. Foi a mediunidade que me levou para o centro espírita. E a minha briga agora é com o tal de mentor. Porque se o mentor falar, eu quero ver se é verdade. Eu brigo com ele. Ele falou um negócio, esse negócio que ele falou, eu vou lá pesquisar. Deixa eu ver se está em Kardec. Você falou certo. Aquele negócio que você falou, eu não entendi. Daí ele dá outra dica para me achar um caminho. Não é? Porque médium que é médium é pesquisador. Ele não acredita muito nas suas comunicações. Ele precisa... O médium que não se coloca à disposição para que suas comunicações sejam avaliadas não é médium. Não lê o livro dos médiuns lá. E mais algumas outras coisas. Se eu pegar para falar que os médiuns batem em mim. Das leis morais. Tudo aquilo que nós aprendemos, daí vem as leis morais.
A última das leis morais, o Espírito da Verdade foi da primeira até a penúltima, e daí disse a Kardec, a última você faz com tudo que você conhece agora. Qual que é a última das leis morais? Silêncio, é a última das leis morais. Mantenha-se em silêncio. Não abra a boca quando o cara perguntar. Lei da justiça, amor e caridade, não é? Foi Kardec que fez a pedido do Espírito da Verdade. Perfeição moral, toda aquela coisa. Juntando, né, aquele final das leis morais. Daí, é fácil cumprir as leis morais ou não? Tanto é que nós não decoramos até agora. Vamos lá. Daí, ó, das esperanças e consolações. O quarto livro do Livro dos Espíritos. Gente, olha que maravilha. Esperanças e consolações. A gente só ouvia falar em desgraceira. Então vem os Espíritos narrando os acontecimentos. Outro dia eu estava pesquisando sobre evocação dos Espíritos. Porque nós vamos fazer um estudo profundo de mediunidade. Será que nós devemos fazer evocação ainda ou não? Num trabalho mediúnico natural do dia a dia, não. Mas num trabalho de pesquisa deve fazer sim. Daí eu vi lá a comunicação do espírito Sanson. Antes de desencarnar, Senhor Sanson disse a Kardec, quando eu desencarnar, quero ser evocado. Kardec levou a pé da letra. Estavam colocando o caixão dele na gaveta lá, já fizeram a evocação. Quase que ele ajudou o cara a chapar a massa. Comunicação mediúnica no ato do enterro, está lá, no livro Céu e Inferno, das Esperanças e Consolações, que dá sequência naquilo lá do Livro dos Espíritos. Porque o que complementa o primeiro livro do Livro dos Espíritos é o livro A Gênese. O que complementa o segundo é o livro dos Médiuns. O que complementa o terceiro, o Evangelho, né, as leis morais, é o Evangelho. Porque quando a gente vê as leis morais, fala, gente, eu não consigo fazer, é impossível fazer. Não é possível sim, Jesus fez. Jesus e mais alguns caras que passaram por aí, cumpriram, hein? Então dá para cumprir. E depois, Esperanças e Consolações, o Céu e o Inferno. A obra está aí. A obra está aí. Então todas as vezes que eu vou estudar aquilo lá, eu já fico com o livro A Gênese. Né? Eu gravo o programa da Boa Nova do Revelação da Gênese, já faz 5 anos. Já fizemos a Gênese umas 2, 3 vezes. Mas não aprendemos nada até agora. O homem que considera a sua razão infalível está bem próximo do erro. Mesmo aqueles que têm as mais falsas ideias apoiam-se na própria razão, e é por isso que rejeitam tudo o que lhes parece impossível. O Livro dos Espíritos, Introdução ao Estudo da Doutrina, item 7, Ciência e Espiritismo. Logo depois dos princípios que está no item 6. Porque tem gente que é sempre o senhor da razão, né? Sabe tudo. Então está aí o recado que, no caso, o Espírito da Verdade passa para a gente, né? Porque tudo isso foi feito pelo método dedutivo, indutivo de Kardec, mas trazido pelo Espírito da Verdade. Uma coisa que só o Espiritismo vem fazer com que a gente seja um pouco mais alegre, um pouco mais feliz, é essa coisa da gente ter a certeza que o ente querido, quando desencarna, nós vamos continuar nos encontrando. Não foi a última vez que a gente viu. Tem uns que a gente até gostaria que fosse a última, mas não é possível às vezes, né? Não tem? Ex-marido, por exemplo, né? Querer encontrar de novo, o que fazem? Situação complicada, mas se tiver... Sabe por quê? Porque depois, quando a gente desencarna, lá no livro Céu e Inferno, diz assim, quando a gente desencarna, a gente vai fazer uma avaliação. Quando a gente faz a avaliação, vem a capivara. A capivara é a ficha da delegacia que a pessoa tem. Na espiritualidade, nós temos a capivara lá das nossas vidas, né? Eu falo, nossa, vou ter que fazer isso. Daí Kardec diz que só tem um caminho, é lei, é verdade. Isso é lei e é verdade. Pode ler no livro O Céu e o Inferno. Nós temos arrependimento. Primeira coisa que a gente tem que fazer é arrependimento. Depois expiação e depois reparação. É caminho, é lei. Deus está nos auxiliando. Você vai se arrepender, vai expiar e vai reparar. Reparar algum mal que você possa ter feito. Gente, é maravilha. Maravilhoso. Ou seja, a vida não cessa nunca. Nós vamos sempre ter a oportunidade de se recuperar. O problema é que a gente fala, vamos deixar para a próxima. Vamos deixar para... Eu já vi bastante gente dentro do centro espírita falar, esse conhecimento eu vou querer deixar para a próxima. Essa aqui não estou conseguindo. Não está conseguindo porque não sei. Talvez não esteja se esforçando bastante.
Não vos esqueçais de que o fim essencial e exclusivo do Espiritismo é a vossa melhora. É para atingir o que os Espíritos têm a permissão de vos iniciar na vida futura, oferecendo-vos exemplos que podereis aproveitar. Quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, menos sofrereis com esse em que estáis. Esse é, em suma, o objetivo atual da revelação. Que revelação? O Espiritismo. Livro dos Médiuns, capítulo 26, item 288, pergunta 22. Todo esse cabedal, esse caminhão de informações que a espiritualidade nos traz, o Espírito da Verdade trouxe, está lá na Revista Espírita, na codificação de Kardec, e mais hoje surgem. Então por isso que o Espírito trouxe uma notícia. Lembra que eu falei de verdade no começo? O Espírito trouxe uma notícia. Se eu acho que é verdade, eu preciso comparar. Só vai ser verdade se essa verdade estiver pipocando em todos os lugares do planeta. Daí é verdade. E se for do Espiritismo, essa verdade passa a ser princípio. É assim que foi feita a codificação do Espiritismo. Não é opinião de um único espírito, através de um único médium. Não pode ser assim. Tem que ter. E a revelação, capítulo número 1 do livro A Gênese, caracteres da revelação. É interessante que lá fala disso. E no item 55 desse primeiro capítulo do livro A Gênese diz assim, que Kardec nos explica que a ciência comprovando as coisas, o Espiritismo aceita. Tem religião que não aceita o que a ciência comprova, infelizmente. Tem gente achando que a Terra é um chatão até hoje. É um plano. Terra plana. A ciência já não comprovou que a Terra é redonda? Comprovou. Não quer aceitar, se não quer aceitar, problema é seu. Mas o Espiritismo aceita. Por isso que nós temos a probabilidade, a possibilidade de diminuir os conflitos. Porque quando surge um conflito entre nós, aonde que nós vamos? Na base, vamos em Kardec. Vamos na base, vamos ver. Então, nesse Caracteres da Revelação, ele fala que os espíritos, a partir da codificação de Kardec, começou a surgir revelação de espíritos em vários lugares do planeta. Eu fui fazer uma palestra aqui na cidade de Eldorado, já fiz 2 ou 3, já fui lá, né? Conseguiram, aguentaram uma, pediram mais 2 vezes. Na cidade de Eldorado. Chega lá em Sete Barras, né? Depois entra para Eldorado lá. É só bananeira. Alguém conhece lá? Quem conhece lá? É plantação de banana. É muita bananeira. Quando você cansa de ver bananeira, tem mais para ver. É uma beleza. Tem banana, não acaba a banana nunca lá. É uma casinha simples, né? Foi fundada 23 anos depois da codificação. Existia lá um fazendeiro que fazia atividade mediúnica, sem conhecer o Espiritismo. Um dia, um cara foi vender as coisas na fazenda, lá, um implemento agrícola, sei lá o quê. Falou, ô, seu fulano, porque naquela época o cara chega para vender, tem que hospedar. Para ir lá agora de carro já é duro, imagina aquela época, que era selva, sei lá o que era lá. Porque agora é banana, beleza. Quem gosta de banana pode ir lá. E o rapaz disse pro dono da fazenda, falou, olha, já tem um livro que fala dessas coisas que vocês fazem aí. Ó, lá no meio do sertão praticamente era, né? Ele falou, tem na onde? Em Curitiba. Ah, ele já pegou o WhatsApp. Ah, não tinha. Ah, foi no e-mail. Não tinha. Pegou a chave do carro, não tinha. Pensou? Daí o que ele fez? Foi buscar em Curitiba. Pegou 2 ou 3 funcionários. Vamos para Curitiba lá, moçada, para nós aprender o que nós vamos. Do que nós vamos? De mula. É rápido. 3 dias chega. Não dói nada a hora que chega. Ah, beleza. Sabe por que não dói? Porque sabe que tem que voltar. E pegou o livro dos Espíritos, levou lá, começou a estudar, o centro está lá até hoje. É desse tamanho assim, mais ou menos, lá. O centro lá. Maravilhoso, um lugar espetacular. Como é que esse homem começou a fazer as coisas? É revelação. Os Espíritos vão se revelando. E vão revelando a doutrina, porque a doutrina vem de Deus, sim, é verdade. A doutrina vem de Deus. Não podemos esquecer jamais disso. Aí, adaptação. Como é que eu faço para me adaptar na doutrina espírita? Super fácil, né? Eu já pego, faço um estudo lá do capítulo 14 do livro A Gênese e Fluidos. Vejo o livro dos Espíritos, qualquer coisa, e falo, agora já estou pronto para, já conheço tudo isso aí. Já sou capaz até de fazer incisões fluviásticas em quarta vértebra de corpo físico e psicossomático.
Estou estudando a doutrina, mas beleza. Já sei, estou adaptado. Tá mesmo? Tá. Adaptação do espiritismo é assim, ó. Visão das... Cada um de nós tem uma visão do mundo. Se todo mundo for entrevistado lá falar como é que foi o orador hoje, depois espera ir embora. Como é que foi? Cada um vai emitir uma opinião. Não é isso? Diferente. Como é que ele estava? Achei o cara meio torto pro lado esquerdo, né? Sei lá, outro, não sei o que. Depois que todo mundo falava, e o tema qual era? Eu não lembro. Não é assim? Porque nós temos uma... Veja as divergências políticas que nós temos num país. As divergências científicas que nós temos. O mundo acadêmico parece que ser uma briga de egos, não é? Às vezes, parece uma briga de egos. Porque cada uma das individualidades, o que é individualidade? É espírito. Quando eu leio o livro dos Espíritos com a letra E minúsculo, não é individualidade. Espírito com E minúsculo é princípio espiritual. Virá a ser, futuramente, espírito com E maiúsculo, que é espírito individualizado. A individualização, né, do princípio inteligente é o espírito que nós somos hoje. Aí tudo bem. Daí eu começo a estudar o espiritismo. A minha visão não abre bem a visão da gente estudar o espiritismo. A gente começa a entender certas coisas que não entendia, começa a entender melhor o próximo, nem tanto, mas um pouco melhor, toda aquela coisa, vai caminhando. Daí eu começo a enxergar o mundo e as coisas através do espiritismo. Parece que o espiritismo vem como uma lente na minha frente e eu começo a enxergar tudo pela visão do espiritismo. Se isso fosse 100%, esse planeta já tinha resolvido o seu problema, já era de regeneração batido, já tinha ultrapassado. Sem dar seta. Tinha passado, já era regeneração. Já estava tudo regenerado. Como nós, às vezes, colocamos a lente do espiritismo e interpretamos a nossa maneira, a lente cai. Estudar significa desenvolver senso crítico sobre o que se lê. Então estudar é em grupo, contextualizado, discutido. Não concordo com você, vamos ver em Kardec, não é espiritismo? Ela está aqui, ó. Porque você está falando, não está batendo com isso aqui, ó. Então vamos discutir isso aí. Mas o espírito tal falou em tal livro. No tal livro, está lá na codificação? Não. Então é a opinião do espírito. A opinião que está na obra básica de Kardec é a codificação de muitos espíritos trazendo a verdade. As pessoas falam, eu tenho uma brincadeira, a pessoa fala, viu? Um dia um amigo meu falou, eu acho o Kardec assim meio ultrapassado. Eu falei, sabe por que você achou que você está ultrapassando o Kardec? Você não reparou. A hora que você passou o Kardec, você não reparou. Ele estava indo para lá, você estava indo na contramão. Por isso que você passou o Kardec, você estava indo na contramão. Quase perdi a amizade. Faltou pouco. Faltou pouco para perder a amizade. Poxa, Kardec desatualizado? Estuda! Né? Estuda, menino, estuda, criança. Outro dia nós estávamos falando lá do Herculano Pires no programa. Desencarnou com 68 anos. 68 anos. Deixou 100 livros escritos. Daí todo mundo falou, comentou. No final do programa eu falei, eu acho legal o Herculano Pires ter deixado 100 livros escritos. Né? Me deixou 100 livros. Daí eu perguntei para os filhos dele, vocês leram 100? Ele escreveu 100, eu não li 100. Dele, né? Escrever 100 livros. Mais tudo que foi feito. Erasto disse a Kardec, não foi Erasto que disse? Não basta escrever 1 ou 10 livros. Haverá de retornar para cumprir a sua tarefa. Vai ter que voltar. E nós aqui achando que estamos trabalhando muito na doutrina. Nossa, eu trabalho, nossa. Né? Vamos fazer Quantos minutos tem uma semana? 3.600 minutos, né? Quanto tem uma atividade espiritual? 1h30, 90 minutos. Se eu fizer isso 3 vezes por semana, quantos são? 270. Quantos são? Menos de 3% do meu tempo eu uso para o meu processo de renovação e transformação moral, para a minha espiritualização, para a minha autoiluminação. Eu uso menos de 3%. E daí, de vez em quando, eu olho para cima e falo, Senhor, o que eu fiz que as coisas não estão dando certo? Daí só falta abrir a nuvem assim. Estude mais tempo. Menos de 3% nós vamos. É matemática, pode fazer a conta se quiser. Uma vez eu fui no Centro Espírita fazer palestra e eu falava bastante do livro dos Espíritos, questão tal. Daí, depois de um tempo, eu voltei lá, encontrei uma mulher na porta, ela falou, viu, lembra a vez passada que você veio? Eu falei, lembro.
Tá? Eu falei de tal tema, assim, viu? Todas as questões que você falou, eu anotei e estava certo. Daí eu falei, e o tema, a senhora lembra? Ela falou, não. O mundo hoje, eu preciso ver o mundo hoje com a lente do conhecimento espírita para que eu traga na minha vida o comportamento. Eu me comporto como espírita. A gente desliza, a gente erra, a gente se enfraquece e não tem que... Outro dia, também lá no programa, a Heloísa Pires falou que aprendeu um negócio muito legal comigo. Ela aprendeu comigo, coitada de mim, quem sou eu? Mas ela disse que aprendeu comigo. O que ela aprendeu comigo? Que eu sou espírita. Não tenho medo nenhum da morte. Muito menos pressa. Ela aprendeu comigo isso aí. Eu não tenho medo da morte, mas não tenho pressa também. Então, o que eu preciso ver? As pessoas estão vendo o mundo violento, estão vendo isso, está acontecendo aquilo. O mundo é violento agora ou foi sempre violento? Não foi sempre. Qual será que é o índice de violência, de homicídio? Qual é o índice de homicídio em relação à população da Terra hoje? Já foi pior. Se fosse verdade que tinha Adão e Eva e 2 filhos, um filho matou quem? Matou quem? Estavam lá, hein? Estavam no exólio lá. Caim matou Abel? Caim matou Abel. Sozinho, esse indivíduo foi responsável por 25% dos homicídios na sua época. 25% da população da Terra esse cara matou. Né? O maior índice de violência do planeta foi ele. E olha como as coisas acontecem. Daí falaram para ele, suma daqui. Só tem 4 habitantes, você mata um. Ele foi embora. Na onde ele chegou, ele casou. Mulher dava em árvore naquela época. Só tinha 4 habitantes na Terra. Para onde ele foi, ele encontrou uma mulher na árvore e casou. Daí formou os 12 povos, não sei da onde, toda aquela coisa. Mãe? Mas não é verdade isso? Nós precisamos usar o nosso... Gente, tá lá, Flammarion disse ante a urna mortuária de Kardec, eis, aqui jaz o bom senso encarnado. Nós precisamos ter bom senso com tudo que nós fazemos. Não adianta ter bom senso dentro do centro e não tem em casa e não tem em outro lugar. A gente precisa tentar usar bom senso. Essa lente na frente dos nossos olhos, é espiritismo, precisa significar algo. Porque senão eu não consigo ter aquela felicidade e a positividade que o espiritismo oferece. Quanta coisa a gente aprende, ter um pouco mais de paciência, relevar. Não é isso? Fala, não, preciso estudar sobre isso, preciso ser mais calmo. Daqui a pouco as pessoas começam a ler psicossomática. Falam, nossa, tem bastante coisa aqui que parece que é espírita. Não é isso? Começa a estudar, olha, parece que é espírita isso aqui. Kardec diz, mundo espiritual e mundo físico, não é isso? Ele não fala de planos, não sei quanto, não, é mundo espiritual. Qual é a tríade da criação? Deus, espírito e matéria. Deus não tem início nem fim, é infinito. Está lá nos princípios lá da Kardec, vai estudar lá. Está lá. Espírito, mundo espiritual. E matéria, o mundo físico. O espiritual antecede e suplanta o físico. Simples assim. A verdadeira, legítima vida nossa é espiritual. Nós estamos aqui estagiando. Deus deu férias para nós. Fala, filho, você precisa se unir à matéria, porque a união do espírito com a matéria é para facilitar e acelerar o processo de evolução. Não é para ter um corpo bonito e gostoso que nem o meu, assim. Não é só para isso. Autoestima, gente, viu? Entendeu? Né? Autoestima. Vocês, homens, aí precisam aprender a levantar a autoestima da sua mulher. Precisa aprender. A minha mulher, ela fica 3, 4, às vezes 5 horas na frente do espelho. Depois a mulher olha para você e fala assim, tá bom? Vai assim mesmo. O cara fala, eu se eu fosse mulher dava um coice, né? Vai assim mesmo, né? Tá bom assim. Se falasse para mim que tá bom assim, eu não consigo melhor do que isso. É isso que eu entender. Eu não consigo melhor do que isso. Né? A mulher, quando ela pergunta como é que eu tô, ela já fez o checklist. Já começou na ponta do cabelo, passou tudo. O que ela quer? O que a mulher quer nessa hora? Uma confirmação. A minha mulher pergunta, como é que eu tô? Eu falo, julgo nesse momento que Deus não é tão justo quanto eu penso. Pois concedeu a tua mulher toda a beleza do universo.
Dependendo da situação, quando volta do lugar, ainda só uma festinha. Não é mesmo? Que tá bom desse jeito? Tenha paciência. Né? Eu fiz uma versão de uma música do Roberto Carlos lá em casa, né? Eu fiz uma versão da música do Roberto Carlos lá em casa agora. Eu canto para mim mesmo. Eu falo, eu sou um menino lindo, daqueles lindos, muito bem lindo mesmo, né? Mas no ritmo de Roberto Carlos. Toda vez ela dá risada. Enquanto ela não para dar risada, eu não vou fazer outra música. Né? A musa inspiradora, não tem jeito. Então vamos lá. Parar de besteira, né? A experiência nos diz que o que procuramos já foi encontrado. Na doutrina espírita, lá dentro eu queria colocar mais nada lá dentro que não cabe. Porque aquela é a doutrina espírita. Mas eu acho que se for... Abre a sua doutrina, escreve um livro, começa você. Escreve um livro diferente, fala, não concordo com aquele livro do Kardec lá, e vou colocar o que eu acho aqui. Na minha doutrina, no espiritismo, não posso colocar. Se eu for colocar do jeito que as pessoas querem colocar, ainda é crime, dependendo do jeito que for. Está aí, o livro A Gênese foi adulterado e o livro Céu e Inferno foi adulterado. A primeira edição do livro Céu e Inferno foi em 1865. Kardec desencarnou 31 de março de 1869. Foram lá e fizeram outro livro Céu e Inferno, adulterado. Esperaram ele desencarnar para adulterar. Igual Jesus. Esperaram ele desencarnar para fazer tudo o que fizeram em nome dele. Guerra Santa, matar em nome de Deus, matar em nome de Jesus. As pessoas falam, por que será que os muçulmanos são revoltados? Todas as guerras santas foi contra os muçulmanos. Todas foi contra os muçulmanos. Agora, no espiritismo, se eu não estou entendendo, eu preciso pedir ajuda. Pessoal, vamos estudar tal coisa aí que eu não estou entendendo. Não é feio falar que não sabe. Às vezes minha mulher fala, tem dinheiro? Eu falo, não sei. Não é feio falar que não sabe. Se eu não conheço o espiritismo, eu acabo criando regras. Esses são os tais diretores de centro espírita que criam uma regra e falam, da onde é que vem essa regra? Está em Kardec. Fala, mostra para mim. Não, na rua Kardec. Lá tem uma rua, lá chama Kardec. Não está. Então eu preciso ter a coerência e o bom senso de estudar em grupo. Estudar significa desenvolver senso crítico sobre o que se lê. Quando eu leio, eu conheço uma pessoa que uma vez eu fui convidar ele, já desencarnado, posso falar. Falei, ô seu fulano, vamos fazer um curso. Não, vou deixar para estudar só depois que eu desencarnar. Olha, já está programando que vai estudar. Eu achei legal isso aí. Eu não tenho essa evolução, então eu vou estudar aqui mesmo. Porque quando um dia um indivíduo falou para mim, numa cidade longe daqui que eu fui fazer palestra, ele falou, rapaz, estudo doutrina todo dia. Falei, vem todo dia no centro, eu falei, não estudo em casa. Falei, com quem? Sozinho. Falei, então não estuda, lê. Lê, eu li livro, revista, outdoor, jornal. Estudar, eu me debruço em cima e vou discutir. Contextualizar Kardec. Nós precisamos contextualizar. Juntamente com as leis de Deus, com Jesus, toda aquela coisa lá. Aí que legal, ó. Espiritismo e positividade. Eu escolho se a minha vida vai ser positiva ou eu não escolho. É que tem gente que gosta de sofrer. Tem gente que gosta de sofrer. Torce para São Bento, que nem eu. Eu sou São Bentista, eu nasci de perto. Brincadeira. É São Bentista esse aí? É nós. Nós, viu? Ninguém vai tirar sarro nunca de nós, porque nós só perde. Nunca ninguém vai vir tirar onda com nós. Espiritismo e positividade. Poxa, segunda-feira vai amanhecer chovendo? Quantos graus, mais ou menos? 18, né? Olha, você imaginou segunda-feira, garoa, chovendo, 4 horas da manhã, toca o despertador, eu espírita que sou, ouço o despertador e falo, obrigado Senhor pela inteligência que concedeu ao homem que inventou esse aparelho, que hora me desperta. Animado, já 4 horas da manhã, 4h30. Daí levanto da cama, já que é um rojão. Vou passar do lado, acerto o dedo mindinho no pé da cama. Obrigado, Senhor, pela vida que me concede, pois essa dor desse instante me mostra e evidencia que estou vivo. Daí chega na frente do espelho com o cabelo tudo que... Parece um resto de festa, assim, né? Toda aquela coisa. Olha no espelho, fala assim, cliente insuportável, chefe que eu não quero ver nunca mais. Dívida para pagar, toda aquela coisa. Já torce a cara no espelho. Não. Chega no espelho e fala, obrigado, Senhor, pela vida, mais um dia de trabalho, de alegria. Olha como eu estou sorrindo, Senhor. Não é assim que o espírita faz?
Alguém levanta 4 horas da manhã desse jeito? Não? Eu levanto meio assim, não levanta? Minha mulher xinga eu, que isso que eu falo até dormindo, gente. Por isso que eu sou expositor espírita. Daí, opção pela luz. Essa opção pela luz, a luz que ilumina o caminho, a luz que me liberta, a luz da razão, a luz que explica que eu sou capaz. Não existe ninguém melhor nem pior, apenas diferentes. O Espiritismo nos ensina isso. Só estudar profundamente. Não tem ninguém pior do que eu. Não tem ninguém melhor do que eu. Somos diferentes. Então, poxa, eu nunca vou conseguir ser como Jesus. Claro que vai. Ele é irmão mais velho, gente. Ele tem mais experiência que nós. A estrada dele, ó. Um dia perguntaram para mim, numa aula, num curso, se Jesus teve sogra. Eu falei, não posso responder. Me nego a responder essa pergunta. Vocês acham que não? Claro que deve ter tido. Em outra situação, hein? Em outro, né? Autoiluminação. O que é autoiluminação? Eu pego tudo que está lá na doutrina espírita, de doutrina mesmo, vou fazendo evolução. Quem assistiu a palestra do Juliano aqui? Faço todo aquele caminho que o Juliano mostrou. Terminou, eu já estou num processo de autoiluminação. O que é autoiluminação? Na psicologia é maturidade psicológica. Eu não vou ficar livre dos problemas, eu vou enfrentar melhor os problemas. Eu vou ter mais estrutura para enfrentar os problemas. O Espiritismo me dá isso. Ele não tira os problemas da frente, a gente quer que tire da frente, né? No trabalho mediúnico vem um mentor e fala: eu queria poder falar um pouquinho com o senhor aí. Eu estou precisando ser feliz aí, não dá para o senhor tirar minha sogra da frente, né? Não dá para fazer, porque seria interferir no livre-arbítrio. Nem Deus interfere no livre-arbítrio. Só tem um ser na Terra que quer interferir no livre-arbítrio. E não desiste nunca. Quando encarna na Terra, recebe o nome de mãe. A mãe quer interferir no livre-arbítrio. Pode observar. E é um negócio misterioso. Nenhuma consegue. O mais misterioso é que nenhuma desiste. O filho está com 78. A mãe com 102. E quer mudar a cabeça do cara. Pode ver. Estou certo ou estou errado? Depois as mães podem esperar lá fora. Aí vamos lá. Tem um ensinamento no Livro dos Espíritos. O homem poderia sempre vencer más tendências pelos seus próprios esforços? Questões 909. Vamos ver a resposta? Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é vontade. Como são poucos os que se esforçam? É uma lamentação do Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade lamentando, como são poucos os que se esforçam. Porque nós vamos pedir ajuda para o vizinho, para o pai, para a mãe, para o filho, para o primo, não sei para quem. Sempre vamos pedir ajuda. Mas eu posso, com as minhas más tendências, eu posso me virar sozinho? Pode, com vontade. Está lá o Espírito da Verdade falando. Questão 120 do Livro dos Espíritos. Todo espírito para chegar ao bem haverá de passar pelo crivo do mal? Olha a bondade do Espírito da Verdade. Olha como é que ele responde. Pelo crivo do mal, não. Da ignorância. Olha a bondade do Espírito da Verdade. Por que ele tem tanta bondade assim? Porque ele sabe do que está falando. Escolha e evolução hídrica. Essa evolução hídrica é interessante. Nós evoluímos, se a gente for usar a evolução hídrica, de duas maneiras. Ou pelo molhado das lágrimas, ou pelo molhado do suor. Cada um de nós escolhe como quer evoluir. Eu luto, esforço, aprendo, trabalho, faço, com o suor eu evoluo. Se eu não fizer tudo isso, eu vou evoluir chorando depois. Cada um escolhe como quer evoluir. Aí nós vamos lá. O meio mais poderoso de conhecer, de combater a influência dos espíritos maus é aproximar-se o mais possível da natureza dos bons. Livro dos Médiuns, item 2. Porque esse é o maior dos motivos das frequências no centro espírita. As pessoas têm medo ou jogam na costa do desencarnado. O obsessor é amigo, parceiro. Todos nós, quando desencarnamos, se nós tivermos um obsessor um dia, nós vamos falar: agora você é meu chapa, vamos trabalhar junto. Porque foi ele que fez eu estudar, foi ele que criou os obstáculos, que ajudou a criar os obstáculos que eu criei lá no passado, que são oportunidades para que eu cresça, oportunidades para que eu evolua.
E outra coisa, nós temos muito mais amigos no plano espiritual do que inimigos. Se tiver alguém aqui dentro de nós que tem muito mais inimigos no plano ou no mundo espiritual do que neste mundo, nós não teríamos reencarnado, não tem como. Não tem como. Nós temos que ter mais amigos. Nós temos um amigo que nos abandona nunca, não abandona nunca. Quem é? Hã? Anjo da guarda. Falou com ele hoje agradecendo isso? Porque a mãe, se pisar na bola, às vezes ela abandona o filho. Fala, não aguento mais, cara, largar na mão de Deus. Foi quase o que minha mãe fez, me mandou para o centro. Não é isso? A mãe às vezes pode falar, não tem como. Abandona. O anjo da guarda não abandona. O cara vai fazer as piores coisas da vida dele, o anjo da guarda fica na porta. Vai dar um passeio, volta. Daqui a pouco ele toma um sopapo lá dentro, no pé do ouvido. Ele fala, pronto, se arrependeu. Já volta, o anjo da guarda já vem. Ele acha que é uma oportunidade. Não nos abandona nunca. Livro dos Espíritos tem um lugar específico para estudar só anjo guardião. A gente pode ir lá ver. Um dia perguntaram para mim, como é que Deus sabe tudo que eu faço? Eu falei, já andou fazendo coisa escondida, né? Achando que está escondido. Mas como é que Deus faz para saber tudo que eu faço? Porque o anjo da guarda, ou os anjos, são os olhos de Deus. Não tem. Ele não larga da gente nunca. Ele sabe tudo que a gente faz. Então é cagueta. Não. Aonde que está gravado tudo que eu faço? Na consciência. O Espiritismo ensina isso. Nunca vamos esconder. Não tem como. Então, essa é a positividade. Eu aprendo, às vezes, sofrendo. É melhor aprender sofrendo um pouco do que lastimar o tempo perdido. Pode ter certeza disso. E aí, eu já vou deixar em branco aqui pelo seguinte. Eu disse que Jesus é o exemplo, ele passou. É possível fazer e cumprir as leis morais que estão no livro dos Espíritos. É possível sim. Jesus cumpriu e cumpre até hoje. Tantos outros cumpriram. Alguns encarnados, a gente vê que se não cumpriram na totalidade, pelo menos 90 e tantos cumpriram. Eu já estou com 97, 98 para cumprir. Estou com 2 de ganho. 2%. Falta só 98. Para ficar bom. Para ficar bom só falta 98. Cada um faz a sua matemática, né? Eu, por exemplo, quando desencarnar, falo, Wagner, nós vamos levar você para o passado. Não precisa. Pode deixar aqui mesmo. Não mostra nada do passado. E eu encontrei um cidadão no Centro Espírita da Batuíra, em Sorocaba, 2 meses atrás, de fazer uma palestra lá. Ele não é espírita. E ele teve Covid e ficou 18 dias entubado. E disse que ele viu o mundo virar. Ele viu acontecer muitas coisas. E disse que um dia ele estava... Teve uma coisa que ele não viu. A mulher dele foi internada do lado e desencarnou do lado dele. Ele não sabia porque ele estava entubado. Olha que interessante. E ele vendo outras coisas. Né? Até ele foi pesquisar depois EQM, né? Experiência de quase morte. Porque disse que ele estava lá e viu um monte de coisa. Disse que ele estava no lugar, o cara falou para ele assim, um médico. O médico falou, onde você pensa que você está indo? Eu vou para lá. Ele falou, não senhor. Você não tem condições de ir lá. Porque você não tem condições porque você precisa melhorar, você precisa disso. Eu falei, como? Não tem, não sei o que. Começaram a discutir os dois lá. Daí ele falou, esse aí que está falando não sou eu não. Falou pro médico. Esse cara que está falando não sou eu não. Mas o médico falou, então vem cá. Olha aqui. Ele começou a ver todas as imagens passando, toda aquela coisa. Ele falou, pode parar que sou eu mesmo. Pode parar que esse aí sou eu mesmo. Ele falou que eu estou dele, conta para mim, não contou. Daí disse que ele estava no leito, né? Ele percebeu que estava no leito. Chegou um médico muito jovem perto dele. Cara de garotinho. Ele nem botou fé. A falou, nossa, mandaram um moleque para cuidar de mim. Né? Mas assim, a gente reclama de tudo. Daí, disse que o rapaz falou para ele, amanhã você vai sair, tá? Amanhã você vai nos abandonar aqui. Ele falou, como assim? Ele falou, não, amanhã você vai sair. E tal, não sei o que e tal. Viu, mãe, quem é você? Ele falou, eu sou o Giovanni. Eu sou irmão do seu sogro. Ah, é? Eu sou irmão do seu sogro. Ele pensou, meu tontão, meu sogro, meu irmão. E passou por isso. Saiu, no outro dia ele saiu, foi desentubado, né? Desentubado. Ficou mais 2 ou 3 dias no hospital e foi para casa. Depois de um mês, ele foi na casa do sogro e da sogra e falou, rapaz, aconteceu... Porque toda hora tem história para contar. Em 18 dias passa mais de 1000 anos, né? Passa.
Daí disse que ele começou a contar as histórias, daí ele falou, vou aproveitar e perguntar para vocês agora. No último dia que eu estava lá naquele lugar, que eu não sei onde era, veio um médico muito jovem e falou que é seu irmão, cara. Como é que é o nome dele, o rapaz? Giovanni. Ele falou, é mesmo. Desencarnou com 2 meses de idade. Sabe o que ele fez? Foi para o centro espírita. Depois dessa tem que ir para o centro para pesquisar, né? Onde que ele ia pesquisar isso aí? Onde que dá para pesquisar isso aí? No centro espírita. Então, por isso, todas as noites nós vamos para algum lugar, não vamos? Ou ficamos perto de casa, perto da cama, perto por ali. Mas o interessante é que a notícia que o conhecimento espírita nos traz chama-se esclarecimento. E o esclarecimento é o melhor remédio de todos os tempos no planeta Terra. Quanto mais esclarecidos, melhor somos. Quanto melhor somos, melhor viveremos conosco e com todos os outros. Sobre todas as ciências que existem, o que nós precisamos é ter mais alegria de estudar, trabalhar e servir. E como diz um amigo espiritual que eu tenho, que é o meu mentor, que eu brigo com ele direto, porque ele me corrige, gente, mas tem mania de corrigir. Será que eu faço coisa errada ou não? Então, ele diz assim, amar e trabalhar. Trabalhar e amar. Daí eu falo, hã? Daí ele pergunta, quer que eu fale de novo? Burro. O burro ele não fala, ele só pensa, acho. Né? Porque das brigas que eu tenho com ele, assim, briga no bom sentido. Então, eu costumo dizer o seguinte, às vezes nós olhamos em tudo na nossa vida e esquecemos de olhar um único detalhe, para nós mesmos. Então a gente diz, obrigado, Senhor Deus, pela bendita oportunidade da vida, pelo dom da existência, por esse corpo que temos, para que temporariamente possamos exercitar a vida no planeta Terra, possamos viver no mundo material para melhorar a nossa vida no mundo espiritual. Ainda agradeço por todas as possibilidades que este corpo me deu. Agradeço pela família, seja ela como for. Devemos todos nós, agradecer ao nosso pai e à nossa mãe, em que condição for, somente por ter colaborado com a nossa chegada no corpo físico no planeta, nós já seremos endividados durante alguns milênios com os nossos pais. Sejam eles como forem, nós devemos essa gratidão. Mas, acima de tudo, nós não podemos perder o tempo que a nossa inteligência nos concede. Então, agradecemos pelos membros superiores, pelos membros inferiores e assim sucessivamente. Sempre. E pela oportunidade bendita de nos encontrarmos no momento de confraternização de espíritos e de pensamentos. E nesses momentos de encontro, de refazimento, que essa confraternização que nós vivemos seja o maior exemplo que nós possamos ter de união, de amizade, e que nós estudemos e trabalhemos em grupo, para que em nenhum instante cismemos de ser orgulhosos, egoístas. Tudo que eu possa vir a descobrir no planeta Terra, se não existe aqui, já existe em outro lugar. Por isso, que a gente se faça bem pequeno, que a gente se faça humilde, agradecido por todas as amizades e também pelas inimizades. O Espiritismo é a única doutrina que explica o verdadeiro motivo do perdão. Todo o mal que me fazem não está sendo feito mal para mim. Eu apenas estou me reencontrando com o mal que eu construí no passado. Eu atraio para mim magneticamente e tenho a oportunidade de me refazer. Então eu só preciso agradecer a Deus e dizer a todos muito obrigado pela atenção. Até o nosso próximo encontro e que Deus nos dê muito mais oportunidades de estudo e de trabalho. Muito obrigado.